Oi, pessoal, tudo bom? Começando nossa 16ª aula, né? Graças a Deus. E hoje a gente vai ver uma parábola que está no final do Sermão do Monte, que é a parábola dos dois fundamentos. Está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que fala assim: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, pessoal. Então essa parábola, que é curtinha, ela é muito legal. Primeiro, qual é o contexto que ela está? Ela está exatamente no final do Sermão do Monte. E o que foi o Sermão do Monte? O Sermão do Monte foi um sermão que Jesus fez para uma multidão muito grande, que ele ensinou várias coisas. Ele ensinou como se deve orar, como se deve jejuar, falou sobre juramentos, sobre dar esmolas, sobre o amor ao próximo. O Sermão do Monte está aqui em Mateus, está no capítulo 5, 6 e 7. Nesses 3 capítulos fala todos os ensinamentos que Jesus falou lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, várias parábolas, é muito legal. A oração do Pai Nosso, todos esses ensinamentos estão aqui. E aí então Jesus vai e arremata esse sermão que ele fala, ele fecha esse sermão que ele fala com essa parábola, falando, olha, todo aquele... Porque ali tinha uma multidão ouvindo Jesus. Então Jesus fala assim, olha, de vocês que estão aqui ouvindo, aqueles que ouviram o que eu acabei de falar e vão praticar, então esses são como aqueles que constroem sua casa na rocha. Mas aqueles que ouviram tudo isso que eu falei, ensinei, e não praticam, então são como aqueles que constroem a casa na areia. O que é legal é que as duas pessoas estão construindo uma casa. Certamente essa casa, ela é uma casa bonita, né? A casa deles, eles estão interessados em construir uma casa boa. Só que um construiu na rocha. A rocha não é fácil construir na rocha. Furar uma pedra é muito difícil, né? Agora o outro, ele foi e falou, não, eu quero construir também uma casa, mas eu vou construir na areia. É muito mais fácil fazer a fundação da casa numa areia, cavar um buraco na areia é mole, né? Muito mais fácil. Então, o que ouve e não pratica é aquele que pega o caminho mais fácil. Ele, não, eu estou ouvindo, eu venho aqui na igreja, vou todo domingo, mas fazer as coisas, obedecer, aí já é mais difícil, aí não. Não, eu prefiro vir só aqui na igreja, só ouvir, né, tal. Enquanto o outro não, o outro ele está ouvindo e praticando. A prática da palavra de Deus, ela não é tão fácil, ela requer renúncias, requer obediência, né? Então, esse é o que está fazendo a casa na rocha. Está ali se esforçando, batalhando para quebrar a rocha, para fazer o buraco, para fazer as fundações. Mas qual que é a diferença? O que fez a casa na rocha, se esforçou mais em obedecer e tudo mais, quando vier a tempestade, essa casa não vai cair. Enquanto o outro, que não se esforçou tanto, fez a casa na areia, quando vier a tempestade, a casa dele vai cair, né? O que é legal aqui
é que a Bíblia toda está ligada, né? O que é muito, muito legal. Então a gente não pode pegar as parábolas fora do contexto. Então, um pouco antes dessa parábola, aqui no 21, fala o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em seu nome não expelimos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então aqui, o que está querendo dizer nessa parábola? Nesses versículos, que o fato de você falar Senhor, Senhor e fazer até fazer alguns milagres e expulsar demônios não significa que você está em obediência à palavra. É isso que está ensinando. Não quer dizer que você é salvo. Um exemplo bem legal disso: Judas, um dos 12, Judas Iscariotes, certamente fez essas coisas. Ele era discípulo. Existem outras passagens da Bíblia que falam que os discípulos saíram e expeliam demônios, faziam milagres. Certamente Judas era um deles. Ele foi para o céu? Não, né? Ele traiu Jesus. Ele negou Jesus, né? Praticamente foi uma negativa que ele fez. E se matou, né? Não foi para o céu, não foi para o céu. Então, o fato de fazer, de externamente aparentar ser cristão, não representa a salvação. O que representa a salvação é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A gente falou na aula no domingo passado, lá na igreja, no culto presencial, sobre a parábola do semeador, né? Lá no Mateus capítulo 13, que fala sobre 4 pessoas. Vocês lembram? A semente caiu na beira da estrada e não germinou, veio os pássaros e comeu. A outra caiu no solo raso, nasceu, mas aí quando veio o sol, como tinha pouca terra, secou e morreu. Outra caiu na terra, ela nasceu, só que cresceu. Só que junto com ela cresceram também as pragas, né? Plantas daninhas. Nasceram as pragas e abafaram ela. E aí ela morreu. E só a 4ª e última caiu em boa terra, cresceu e produziu. Então, uma comparação legal que a gente pode fazer com a aula passada é com essa semente que caiu no meio das plantas daninhas, das pragas, né? Quando veio a provação, ela morreu. Por quê? Porque ela não tinha muita raiz, ela não tinha muita fundação em Deus, como a casa que foi construída na areia. A casa que foi construída na areia, quando veio a primeira tempestade, ela caiu. Essa tempestade, lá de Mateus, no capítulo 7, da parábola, ela pode ser tanto a volta de Jesus, né, o julgamento, como também os problemas do dia a dia. A primeira perseguição, a primeira prova que você tem, prova de fé, né? A primeira tentação, você ceder, né? É isso, pessoal. Eu lembrei também de uma outra parábola, que é a parábola do joio e do trigo, que também tem um pouco a ver, né? Que é a parábola do joio e do trigo, fala que num campo foi semeado joio, e à noite veio o inimigo e jogou semente foi semeado trigo, e aí à noite veio um inimigo e semeou o joio no meio. As duas plantas são muito parecidas, tanto o joio quanto o trigo, enquanto elas estão crescendo. Só quando vai colher é que se sabe a diferença do joio e do trigo. Então, assim também é aquele
que está ali no meio da igreja. A gente às vezes não sabe qual é a diferença daquele que é cristão, daquele que está obedecendo a vontade de Deus e daquele que não está, né? Então, que as pessoas vão ser separadas no dia do juízo, né? Quando vier a tempestade, vai fazer a separação. E só para finalizar, um versículo que a gente já decorou várias vezes, em João capítulo 14, versículo 15, que fala, Jesus fala: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se a gente ama Jesus, então a gente vai guardar os seus mandamentos. Então a gente vai construir a casa na rocha. Por mais que seja difícil fazer a fundação na rocha, por mais que seja difícil renunciar a algumas coisas, falar não para o pecado, falar não para os prazeres da vida, a gente vai fazer a nossa fundação na rocha, porque quando vier a tempestade, a gente vai continuar firme. Quando vier o juízo final, o dia do juízo final, nós estaremos lá no céu, junto com Deus e com os anjos pela eternidade, né? Amém. Amém, pessoal. Então essa foi a nossa aula de hoje, um pouco demorada, mas amém. Vamos finalizar com a nossa oração. Amém, Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua palavra, pelo seu ensino. E eu peço, Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nos ensine, Senhor, a fazer a sua vontade, a praticar a sua palavra, a não sermos só ouvintes, mas a ouvir e praticar. Buscar o Senhor, buscar o entendimento, a leitura, mas também praticar toda a sua palavra, Deus, para que a gente possa fundamentar, fixar nossa casa na rocha, que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Até mais, um grande abraço para todos.